Paz de Cristo, estamos iniciando mais um trimestre abençoado. E se você ainda não tem a sua revista, O Cativeiro Babilônico, 70 anos de exílio, fé e esperança, você pode levantar sua mão e vai chegar um obreiro até você, se você desejar adquirir. São 13 lições para você estudar sobre esse tema tão relevante. E aqui nós temos a lição de professor, R$14, e a lição de aluno, R$10. Glórias a Deus. Estamos iniciando um trimestre muito abençoado. Comentarista dessa revista, pastor Ronald Gustavo, é um mestre da palavra de Deus, e nós vamos aqui explorar estas lições relevantes para a nossa vida. O que nós temos para aprender com o cativeiro babilônico. Você deve estar assistindo às notícias e vendo um certo tumulto bem grande lá no Irã. E nós vamos falar de uma época em que o Irã também faz parte dessa narrativa. Em específico, a Babilônia, ela está mais relacionada com o Iraque, mas o retorno do povo de Deus tem a ver com a segunda nação, que aí no caso é o Irã. Mas nós vamos hoje falar sobre o cativeiro babilônico. As lições que nós vamos estudar, quero que você abra a sua revista então, a revista de número 1. Nós vamos ler o texto bíblico, que diz assim, está em 2 Crônicas, capítulo 36, versículos 15 a 17. 2 Crônicas, capítulo 36, versículos 15 a 17. E o Senhor Deus de seus pais lhes enviou a sua palavra pelos seus mensageiros, madrugando e enviando-lhes, porque se compadeceu do seu povo e da sua habitação. Porém, zombaram dos mensageiros de Deus e desprezaram as suas palavras contra o seu povo, que mais nenhum, deixa eu retornar ao versículo 16. Porém, zombaram dos mensageiros de Deus e desprezaram as suas palavras, e escarneceram dos seus profetas, até que o furor do Senhor subiu tanto contra o seu povo, que mais nenhum remédio houve. Versículo 17. Porque fez subir contra eles o rei dos caldeus, o qual matou os seus jovens à espada, na casa do seu santuário, e não teve piedade nem dos jovens, nem das moças, nem dos velhos, nem dos decrépitos, e todos deu nas suas mãos. Muito bem. Nós vamos hoje falar sobre esse tema. Semana passada, nós tivemos aqui o Profetizando. Seria a lição 1 na semana passada. Hoje seria a lição de número 2. E semana que vem nós temos a Santa Ceia. Então, eu vou fazer aqui um desafio para vocês. Vou propor um desafio. Para a gente fazer um resumo das 3 lições, 1, 2 e 3. E você não sairá daqui à meia-noite. Amém? Posso ouvir um amém? Vai ser rápido, eu prometo. Então nós vamos falar hoje, primeiro, da lição de número 1. Qual é a lição de número 1? Lê comigo aqui. Quando Judá, estou de Yahvé. Interessante que talvez você está mais habituado a ouvir a palavra Jeová e não Yahvé. Yahvé é a palavra mais próxima que nós temos no português para o nome de Deus. Jeová é a combinação de vogais da palavra Adonai com a palavra Yahvé, ou com esta palavra aqui, que vai surgir a pronúncia Jeová. Então, Jeová não é a pronúncia mais correta da expressão, ok? Porém, quando vocês olharem para cá, Yahvé é o mesmo Jeová que você está acostumado nas suas Bíblias, ok? Vamos falar um pouquinho sobre esse tema. Depois, vamos falar um pouquinho da lição 2. Qual que é a lição 2? Jeremias e Abacuque, vozes de alerta. Quem são eles? São os profetas que Deus levantou para falar com essa nação, com a nação de Judá, com a nação de Israel. Depois nós vamos falar da terceira lição, um resumo bem prático, bem rápido, que são, qual é a lição? Invasões e as primeiras deportações. Basicamente o que a gente vai resumir hoje nessa lição. Hoje, então, alguns dos textos bíblicos, eu li apenas o texto de 2 Crônicas, porque ele resume bem a lição 1 e 2.
Obviamente ele também faz referência à lição de número 3. Mas quando você olha para a lição de número 1, quando Deus diz que Ele enviou os seus profetas, Ele enviou os seus mensageiros, Deus falou com o seu povo, mas o seu povo não deu ouvidos. O povo desprezou a mensagem dos profetas, o povo ignorou a voz de Deus, o povo deixou Deus de lado. Então é isso que nós vamos estudar um pouquinho hoje. Eu quero que você leia comigo o texto áureo dessa lição, que ele é muito importante. Leia comigo aqui, 1, 2, 3. Caiu a coroa da nossa cabeça, ai de nós, porque esse aqui é o livro de Lamentações, capítulo 5, versículo 16. Tanto o livro de Jeremias quanto o livro de Lamentações são escritos pelo profeta Jeremias. E aqui, esse hino que ele canta, Lamentações, é um cântico fúnebre, é um cântico de lamento, um cântico de tristeza. Ele compôs um cântico depois da destruição de Jerusalém, depois que as pessoas não ouviram a voz de Deus. E aí ele traz essa constatação: caiu a coroa da nossa cabeça, ai de nós, porque pecamos. Jeremias aqui reconhece o pecado dele e do povo, da nação. Ele compõe um lamento, um cântico, que será entoado por essa nação por muitos e muitos anos. Então, nós vamos aqui colocar um pouquinho do contexto, do que tinha, do que acontecia nessa época. Eu quero que você agora redobre sua atenção, que tem um vídeo resumo da lição de número 1, feito pelos nossos irmãos com o uso da IA, ali da DEVEC Alphaville. Então, aproveitem e vejam um pouquinho. Esta é a história de um reino que tinha tudo, mas escolheu se afastar de Deus. Judá, o reino do sul, era herdeiro das promessas de Deus. Mas algo começou a mudar. Primeiro veio a Assíria. O rei Acás preferiu confiar neles do que em Iavé. Judá pagava tributos pesados. Sua liberdade ia sendo vendida, pedaço por pedaço. E o pior: ídolos estrangeiros começaram a entrar no templo sagrado. O rei Manassés governou por 55 anos e fez o que era mal aos olhos do Senhor. Ele construiu altares a deuses falsos e até sacrificou seu próprio filho. Deus enviou profetas para alertar o povo. Madrugava e enviava seus mensageiros. Mas eles zombaram, desprezaram e escarneceram das palavras de Deus. Enquanto isso, os ricos exploravam os pobres. A desigualdade crescia. O povo se dividiu. Uns queriam aliança com o Egito, outros com a Babilônia. No Oriente, um novo império surgia: a Babilônia de Nabucodonosor. Em 605 a.C., os babilônios esmagaram o Egito na Batalha de Carquemis. Deus havia permitido. A Babilônia agora dominava o mundo conhecido. Judá se rebelou, e Nabucodonosor marchou contra Jerusalém. Em 606 a.C., a elite de Judá foi levada para a Babilônia. Zedequias foi posto como rei fantoche, mas também se rebelou. Em 586 a.C., o impensável aconteceu. Jerusalém foi destruída. Caiu a coroa da nossa cabeça. Ai de nós, porque pecamos. O povo foi levado cativo, longe de casa, longe do templo, longe de tudo. Mas no exílio, algo aconteceu. O povo começou a refletir e buscar a Deus. Nasceram as primeiras sinagogas. A fé se fortaleceu longe do templo. Deus não abandonou seu povo. O cativeiro era também um chamado ao arrependimento. E você? Está ouvindo a voz de Deus ou deixando sua coroa cair? Ele resumiu a lição de número 1 praticamente inteira. Ele está falando sobre a queda de Judá. Basicamente aqui ele conta um pouquinho sobre essa questão histórica que estava acontecendo naquela época. Só para vocês terem uma ideia, eu vou fazer aqui um breve comentário sobre essa lição de número 1, na qual eles viviam uma situação muito difícil. O povo tinha abandonado o Senhor. Eu vou fazer uma colocação aqui para você entender. Quem aqui é corintiano? Levanta a mão.
Quem é palmeirense? Vou fazer uma pergunta para você. Se o seu time perder um jogo, você troca de time? Ninguém, nenhum corintiano que se preze, ele trocaria o seu Corinthians, por mais sofredor que possa estar sendo, alguma situação, ele não troca se perder um jogo. O palmeirense também não troca, ele não deixa de ser palmeirense para virar corintiano, o corintiano não troca para virar. Só que aí eu te pergunto, por um acaso, você trocaria o seu Deus pelo Deus do inimigo, do seu concorrente? É exatamente isso que aconteceu aqui. Israel tinha um Deus, o nome do seu Deus, Jeová, Yavé. Mas um dia eles decidiram que Yavé não servia mais para eles. Eles gostaram mais dos deuses de Canaã, trocaram Deus por Baal. O rei de Judá, Manassés, decidiu que ele deveria trocar o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, por Moloque, um Deus que aceitava sacrifícios de crianças vivas, queimadas no fogo. Ao ponto que Manassés, rei de Judá, ele pega o seu próprio filho e oferece em sacrifício a Moloque. O seu filho é queimado vivo. Então, você não troca o seu time quando ele perde uma batalha. Aliás, Deus nunca perdeu uma batalha. Esse é o problema, que Manassés, o seu pai, foi um homem temente a Deus. Quando a Assíria cercou Jerusalém para destruir Jerusalém, o que aconteceu? Ele clamou ao Senhor, e o Senhor enviou um anjo. Quantos anjos? Um anjo. E esse um anjo dizimou um exército de 185 mil soldados assírios. Então o seu pai era temente a Deus, Manassés por sua vez rebelde. Tudo que seu pai fez de certo, Manassés fez de errado. Aliás, ele foi considerado o pior rei de Judá. Então, a consequência dos pecados de Manassés e dos reis que vieram posteriormente, culminaram na destruição de Jerusalém. Deixa eu dar mais um contexto para você. Detalhe importante: a Assíria tentava subjugar as pessoas e transformar as nações em escravas, em nações subjugadas, para pagar impostos para eles. O que acontece é que Ezequias não fez isso. Depois, como eles abandonaram o Deus de Israel, eles trocaram de Deus, o que aconteceu? Eles tornaram-se tributários para o Egito, tributários da Assíria e depois tributários para a Babilônia. Ou seja, eles foram subjugados. O pecado escraviza. Essa é uma mensagem importante. O pecado escraviza as pessoas. E aqui a nação foi escravizada. Então, o contexto era esse. Eles estavam no meio de uma grande briga entre Egito, Assíria e Babilônia. Eu vou passar para vocês aqui os 3 objetivos da nossa lição e já vou mostrar um gráfico para vocês entenderem. Dentro dos objetivos, nós temos que o primeiro deles é reconhecer que a rebelião contra Yavé conduz à destruição. Quando a pessoa se rebela contra Deus, o seu fim é a destruição. Segundo, perceber que Deus fala e adverte antes de agir em juízo. Deus, antes de agir, envia os profetas. Antes de Deus executar o juízo, Ele avisa. Terceiro, compreender que as misericórdias do Senhor são a razão de nós não sermos consumidos. Eu vou mostrar para vocês agora 3 povos, mas antes, eu queria que você decorasse comigo o ABC dos profetas. Então vamos lá comigo. O ABC dos profetas. O profeta que profetizou na letra A, no império da Assíria, quem foi? Quais foram? Isaías e Miqueias. São os profetas que profetizaram, que enviaram suas mensagens quando o império assírio era o que dominava o mundo de então. Então Isaías, ele encorajava o rei Ezequias. O rei Ezequias confiava em Deus. Por sua vez, Deus trouxe livramento. Mas havia outros profetas que Deus levantou. Deus levantou no B de Babilônia. Você tem os profetas Jeremias e
Abacuque, que nós vamos estudar hoje. Jeremias e Abacuque eram profetas de Deus, que encorajavam o povo, convocavam o povo ao arrependimento, mas, apesar de suas convocações, o povo ainda assim desprezou a mensagem de Deus. E na letra C, C de cativeiro. Quais são os profetas que Deus usou nesse período? Os profetas Ezequiel e Daniel. Ezequiel junto ao rio Quebar e Daniel lá no palácio. Deus usou esses profetas para falar conosco. O grande problema era esse aqui, ó. Esse povo estava envolvido numa disputa. Israel está aqui no meio. Você vai ver ali Hebrom, Jerusalém. Você pode ver aqui uma lua crescente, em amarelo, um pouco mais claro. Esse aqui é chamado crescente fértil, a parte mais fértil dessa região do Oriente Médio. Essa é uma área muito disputada, que vai do Egito até a Babilônia, até o Golfo Pérsico. Toda essa área era uma área muito disputada, porque quem controlasse o caminho, quem controlasse essa região, era um povo muito poderoso, um povo muito rico. O mundo de então estava praticamente resumido no que é chamado de crescente fértil. E onde estava o povo de Deus? Observe comigo agora. Onde está Israel? Está exatamente aonde? No meio, no centro da disputa. Aqui eram as rotas comerciais que saíam lá da Babilônia e da Síria e que vinham até o Egito. Passavam pela Síria, a parte da Turquia e descia até aqui. A questão é que Israel está exatamente no meio, no centro da disputa. E o que acontecia com os reis de Judá? Com os reis da nação de Judá de Israel? O problema deles era o seguinte: como eles abandonaram Deus, Deus os abandonou. Porque a Bíblia diz assim, Deus usou o profeta para falar com o rei Asa: o Senhor é convosco, enquanto vós estiverdes com ele. Se o deixares, ele vos deixará. Não é Deus que nos abandona, somos nós quem abandonamos Deus. E ao momento em que nós abandonamos Deus, Deus nos abandona. Porque, preste atenção que está escrito lá em Tiago: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Resistir o diabo, e o diabo foge. Mas a questão é, você tem que se aproximar de quem? De Deus. Se você se aproxima de Deus, Ele se aproxima de você. Se você deixa Deus, Deus também te deixa. E o grande problema era que as pessoas não percebiam. Muitos deles não percebiam que Deus já estava longe. E aqui você tem Israel no meio. Como eles deixaram o Senhor, eles passaram a ser alvo de disputa e de controle do Egito. Então o rei Acás foi fazer acordo com os assírios e com os egípcios. Ficava aquela discussão. Na época de Jeremias, o rei ficava na dúvida: faço aliança com os egípcios ou faço aliança com os caldeus, com os babilônios? E aí Jeremias disse para ele: esquece o Egito e você vai ter que se render à Babilônia, porque Deus está levantando a Babilônia. Só que eles não queriam ouvir a mensagem de Jeremias. Então muitas vezes Israel esteve aqui nessa briga, no meio, ora pró-Egito, ora pró-Babilônia, ora pró-Assíria. E sempre eles tentando ser controlados por esses povos, porque eles tinham abandonado o Senhor. Deixa eu te dizer, na época de Davi, homem de Deus, toda essa região aqui era controlada por Davi. Na época de Salomão, Salomão expandiu o seu reino. O que significa dizer que quando você tem o Senhor como seu Salvador, como seu Senhor, você vence. Quando você abandona o Senhor, você só vai perdendo. Então o problema é exatamente esse: Israel estava no meio de toda essa disputa. E o que acontece é que eles começaram a acreditar nos amuletos. Que amuleto? Eles falavam assim: nós temos o templo, a morada de Yahvé. Ninguém vai destruir Jerusalém porque nós temos aqui a habitação de Deus na terra. Só que eles não eram fiéis a Deus. Usavam a religião como um amuleto. Eu tenho esse amuleto, temos aqui o templo, logo nós não seremos destruídos porque Deus vai proteger o seu povo. Só que tem um detalhe importante. Em Ezequiel capítulo 8,
Deus revela uma coisa a Ezequiel. Ezequiel está lá na Babilônia, e Deus faz um tour virtual com Ezequiel. Vou te mostrar como que está Jerusalém. Isso era aproximadamente o ano de 593. Ezequiel começa a ver um tour da cidade de Jerusalém. Ele vê estátuas de ídolos do lado de fora do templo. Ele vê pessoas adorando outros ídolos dentro do templo. Ele vê pessoas chorando, mulheres chorando para Tamuz, um deus babilônico. Ele vê pessoas adorando os animais, os astros, os exércitos celestiais. Então Deus faz um tour virtual. Depois Deus mostra assim para Ezequiel, que Deus se levanta do Santo dos Santos. A glória do Senhor vai até a porta, até o átrio, até a saída. Depois a glória do Senhor vai até o Monte das Oliveiras, que fica em frente ao templo. E depois Deus vai embora. Deus estava dando uma mensagem a Ezequiel, que Deus se retirou daquele lugar. Logo a destruição viria. Se Deus não habita mais naquele lugar, logo a destruição virá. Há um episódio triste na palavra de Deus sobre Sansão, homem que era cheio do Espírito Santo. Mas a Bíblia diz que um dia, Sansão disse assim: me levantarei e farei como das outras vezes. Mas o texto tem um porém. Porém, ele não sabia que o Espírito de Deus já havia se retirado dele. Resultado, furaram seus 2 olhos e ele foi aprisionado. E foi levado cativo para os filisteus. Então, para você vencer, você precisa da presença de Deus. Você não pode trocar o seu Deus por outro. Você não troca seu time de futebol, também não troque seu Jesus. Também não troque seu Deus, porque Ele é verdadeiro, Ele é fiel. Apesar de todas as circunstâncias que você possa estar vivendo, você não pode abandonar o Senhor. E qual era a questão que estava acontecendo lá? Agora a gente vai falar um pouquinho da lição 2, falando de Jeremias. Jeremias, o profeta do choro ou da resistência. Jeremias, seu nome significa Irmiarro, Yahvé consola, Jeová consola, ou exalta, melhor dizendo. Ele foi um profeta que teve um chamado espetacular. Com aproximadamente 20 anos de idade, Deus o chama para que ele exerça seu ministério. Sua origem ali da cidade de Anatote, a 5 quilômetros de Jerusalém. Seu pai era um sacerdote, chamava Ilquias. Ele foi proibido de casar, porque o ministério dele seria um ministério muito árduo, ele sofreria muito. Ele foi um profeta, não só um sacerdote, como ele era da família sacerdotal, ele deveria ser um próximo sacerdote. Só que tem um detalhe importante aqui. Quando Deus chama ele, ele traz as suas objeções. Senhor, eu sou apenas uma criança, eu não sei falar, eu sou uma criança. Qual foi o problema? Porque os sacerdotes começavam a servir aos 25 anos de idade, ficavam 5 anos servindo, num estágio com os sacerdotes mais experientes, até que ele iniciasse seu ministério aos 30 anos de idade. Aqui Jeremias tinha aproximadamente 20 anos de idade, quando Deus o chama. E Deus não o chamou para ser sacerdote, para oferecer sacrifícios. Deus o chamou para ser profeta. E ser profeta tinha algo importante. Ninguém gostava muito de profeta, porque profeta tocava onde? Na ferida. Ser sacerdote era fácil, recebe o sacrifício, oferece a Deus, não exorta o povo, está tudo de bom. É só fazer o seu papel, cumprir a sua obrigação e vai para sua casa em paz. Mas Deus o chamou para ser profeta, para tocar em pontos sensíveis que os outros não tocariam. Então Jeremias, ele foi profeta, escreveu 2 livros, Jeremias e Lamentações. O seu ministério foi longo, ele profetizou nos reinados de Josias, Jeoacás, Joaquim e Zedequias. Veja como é um homem de Deus, que Deus foi usando em todo esse período. Na medida em que se levantava um rei, caía um rei, levantava outro rei, Jeremias continuava sendo homem de Deus, profetizando e pregando a verdade. Apesar das pessoas não quererem ouvir a sua mensagem, aqui a gente fala do chamado, que veio a ele a palavra do Senhor. Depois a gente fala que houve a comissão, Deus falou assim: as nações te dei por profeta, não só a Judá. Ele também trouxe suas objeções para dizer que ele era uma criança, mas Deus fez uma promessa:
não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar. A questão é que eu vou mostrar agora para vocês que ele profetizou no reinado desses homens aqui, ó. O primeiro deles, Josias, era gente boa. Pastor Josias, gente boa, profeta de Deus, rei de Deus, abençoado. Josias era gente boa. Era um homem de Deus. Qual era o problema? Foi que Josias cometeu um erro aqui, nesse caso aqui ele cometeu um erro. Lembra que eu falei Egito, Assíria e Babilônia? Josias se meteu numa briga que não era dele. Ele foi se meter numa briga. O rei do Egito, Faraó Neco, se levanta para ir pelejar contra um povo. E ele vai ter que passar pelo território de Israel, pelo vale do Armagedon, por Meguido. Aí, enquanto o Faraó Neco está passando pelo território, pelo vale do Armagedon, pelo vale de Jezreel, na Bíblia, Josias se mete em ir lá lutar contra o Faraó. O Faraó falou para ele: fica na tua, não se mete comigo, que o meu assunto não é contigo, é com outro. Mas Josias, não, é a minha chance, vou lá, o Senhor é comigo. Deus não mandou ele pelejar, ele foi e acabou morrendo nessa batalha. Mesmo sendo um rei bom, não significa que ele não errou. Ele errou e colheu as suas consequências. O problema é que depois dele veio o rei Jeoacás, seu filho. Só que aí você deve imaginar o que significa esse emoji. Gente boa, carinha feliz, rei bom. Mas o outro significa que ele era um rei mau. A Bíblia sempre mostrava reis bons e reis maus, reis bons e reis maus. Em Judá alternava bom, mal, bom, mal, bom, mal, bom, mal. Só que agora vocês vão entender por que veio a destruição. Porque aí depois de Jeoacás, que era ruim, mandou queimar o livro de Jeremias, veio Jeoaquim, depois veio Joaquim e depois veio Zedequias. Só rei ruim. Na sequência, sabe aquela frase, nada é tão ruim que não possa piorar? Aqui foi assim, ó, piorando, 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 piorando. E qual foi o resultado? Que eles vieram colhendo, tudo que eles foram plantando foi acumulando na conta, para depois chegar à destruição. Então Jeremias passou por um período difícil. O começo do seu ministério, o rei era bom, ouvia a palavra de Deus. Esse último até tentou ouvir a mensagem de Jeremias. Chamou Jeremias para ser conselheiro. Mas não adianta você chamar o homem de Deus para ouvir um conselho de Deus e não fazer nada com essa informação. Tem gente que vem pedir conselho, fala para o pastor: pastor, me ajuda com isso, me dá um conselho. Você vai lá e dá um conselho bíblico para ele. Ele sai dali e vai fazer outra coisa. Adiantou pedir o conselho? Se já tinha opinião formada? Se já queria fazer besteira? Já faça besteira de uma vez, se arrebenta de uma vez. Mas vem pedir o conselho, pede o conselho, o pastor orienta, ora com ele, despede o irmão em paz, e o irmão vai e faz a besteira. Foi o que aconteceu com Zedequias. Pediu o conselho, ouviu a mensagem, mas fez tudo o contrário. Zedequias perguntou: devo ou não, faço aliança com o Egito ou faço aliança com os caldeus? Jeremias falou: fica na tua, reconheça que Deus está levantando Nabucodonosor, fica quietinho, não mexa, fique em paz. Mas tinha profeta falso que dizia: vai, o Senhor é contigo, vai nessa batalha que o Senhor vai te dar vitória. Tem hora que Deus não está falando que vai dar vitória, a gente só quer a vitória, glória a Deus por isso. E é bom ouvir mensagem de vitória, mas tem hora que o profeta está dizendo: não vai, não faça, não se levanta, porque você vai quebrar a cara. Mas a gente quer: vai que o Senhor é contigo, aleluia, glória a Deus. E a pessoa vai e quebra a cara. Foi isso que aconteceu. Agora, se a gente fosse analisar o ministério de Jeremias, olha como é controverso. Presta atenção comigo no gráfico que eu vou mostrar para você agora. Jeremias foi rejeitado primeiro pelos seus vizinhos. Jeremias 11, versículo 21. Os seus vizinhos o rejeitaram. Ele foi rejeitado
pela sua família. A própria família sacerdotal, rejeitou Jeremias. Ele foi rejeitado pelos sacerdotes e profetas. Outros profetas o rejeitaram. Outros sacerdotes também o rejeitaram. Ele foi rejeitado pelos seus amigos. Jeremias 20, versículo 10. Ele foi rejeitado por todo o povo. E ele foi rejeitado pelo rei. Eu só vou fazer a pergunta: por quem ele não foi rejeitado? Tem um que não rejeitou Jeremias. Foi aquele que disse assim: desde o ventre da tua mãe eu te escolhi, e as nações te dei por profeta. Esse falou: eu vou cuidar de você. Quando todo mundo te desamparar, o Senhor vai cuidar de você. Aleluia. Foi isso que Deus disse para Jeremias: faça a minha obra, fala a minha palavra, porque apesar que todos tenham rejeitado, eu não vou rejeitar. Sabe qual é a sequência? Vou falar para vocês uma coisa muito interessante. No dia que Jerusalém caiu, 586, a cidade foi tacada a fogo, destruíram o templo, arrebentaram com tudo. Sabe quem reconheceu o ministério de Jeremias? Nabucodonosor. Aquele rei falou: esse profeta não vou levar para a Babilônia, porque esse aí foi usado por Deus. Esse vou deixar ele ficar onde ele quiser. Jeremias não quis ir para a Babilônia. O rei ofereceu para ele uma opção dele poder morar bem na Babilônia, mas ele falou: não, eu vou ficar aqui. E ele decidiu ficar com quem sobrou, com a cidade destruída, mas ele foi reconhecido pelo rei pagão, enquanto que o povo de Deus o rejeitou. Mas deixa eu contar uma coisa para vocês: não é tudo só tristeza. Parece que é tudo tristeza, mas eu quero apresentar para você um tema que é chamado a soberania divina. O que é isso? Vamos lá. Deus é soberano, Deus está no controle de tudo. Então leia comigo bem forte esse texto. Todos são considerados como, e o Altíssimo faz o que? E com os moradores não há quem nem questionar. Glória a Deus. Daniel 4:35. Agora abre a sua Bíblia aí em Daniel 4, versículo 1, e fala para mim quem foi que escreveu esse texto. Daniel capítulo 4, versículo 1, fala para mim quem foi que escreveu. Você vai falar: foi Daniel. Está no livro de Daniel. Mas leia o primeiro versículo do capítulo 4. Quem está dizendo que Deus é o Altíssimo? Quem está dizendo que Deus faz o que quer? Quem está dizendo que ninguém pode deter a sua mão? Quem foi que escreveu isso? Nabucodonosor, um rei pagão. Depois que Deus fez ele ficar 7 anos vivendo como um bicho, por causa do seu orgulho, quando ele reconheceu a majestade divina, Deus devolveu o juízo para ele, ele foi reintegrado ao seu reino, e ele escreveu esse texto. Está no livro de Daniel, escrito em aramaico, mas são as palavras do rei Nabucodonosor, reconhecendo que ele não era nada, e que Deus é acima de todos. Aleluia, Deus é soberano. Agora o próprio Daniel escreveu o seguinte: quando o rei Nabucodonosor teve o sonho, esqueceu o sonho, ele queria matar todos os seus magos, os seus ilustres, os seus adivinhadores, todos os seus sábios, porque ninguém conseguia dizer o sonho. Ele esqueceu o sonho e queria saber qual é o sonho e a sua interpretação. Ninguém conseguiu revelar. Aí Daniel ficou sabendo, dobrou o joelho, clamou o Deus dos céus, e ele escreveu o seguinte: então o mistério foi revelado a Daniel numa visão de noite. Daniel bendisse o Deus do céu, dizendo: bendito seja o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda os tempos e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele está falando assim: quem coloca os reis e tira os reis, ele tem um nome.
é o nosso Deus. Apesar de Israel, de Judá estar no cativeiro, ele está dizendo: quem coloca e quem tira é Deus, quem põe, quem tira é Deus quem está no controle. Parece que tudo está perdido, a nação foi destruída, mas ele está dizendo: Deus continua no controle. Agora olha o que Jeremias escreveu, capítulo 25, versículos 8 e 9. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos: visto que vocês não escutaram as minhas palavras, eis que mandarei buscar todas as tribos do norte, diz o Senhor, e também Nabucodonosor, rei da Babilônia, que está escrito em verde, meu servo, e os trarei contra esta terra, contra os seus moradores e contra todas estas nações ao redor, e destruirei totalmente. Farei deles um objeto de horror e de vaias, ruínas perpétuas. Ele está falando o seguinte: Deus chamou Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo. Nabucodonosor era servo de Deus? Ele levantava a mão e cantava: eu me rendo? Ele dobrava o joelho e orava? Ele vinha no culto da vitória? Nabucodonosor frequentava os cultos de oração? Não. Mas a Bíblia diz que ele é servo de Deus. Em que sentido? Servo, como escravo, como aquele que faz o que o seu Senhor manda. Deus deu uma ordem para Nabucodonosor e ele tem que obedecer. Servo não faz a sua própria vontade, servo faz a vontade do seu Senhor. O que significa dizer é que Deus foi quem usou Nabucodonosor para vir contra o seu povo. Vamos ver mais um texto, capítulo 25, versículo 8 e 9. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos. Eu já li, né? Mais um, é o 27, é esse aqui. 27, 4 e 6. Ordene-lhes que digam aos seus senhores: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: eu fiz a terra, os seres humanos e os animais que estão sobre a face da terra, com o meu grande poder e com o meu braço estendido, e dou a quem eu quiser. Agora eu entreguei todas estas terras na mão de Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo. Até os animais selvagens eu entreguei a ele para que o sirvam. Quem foi que estabeleceu Nabucodonosor? Foi Deus. Jeremias 9 e 10. Quanto a vocês, não deem ouvidos aos seus profetas, aos seus adivinhos, aos seus sonhadores, aos seus agoreiros e aos seus encantadores, que dizem que vocês não devem servir ao rei da Babilônia, porque eles profetizam mentiras, para que vocês sejam mandados para longe da sua terra, e para que vocês sejam expulsos por mim e destruídos. Deus usou Jeremias para dizer assim: para de escutar esses profetas de bênção, vamos para a palavra de Deus. Para de escutar besteira, vamos para a palavra de Deus. Está cheio de gente por aí falando besteira, vamos para a Bíblia. Jeremias falou: para de ouvir. Sabe por quê? Porque está cheio de profeta falando que é de Deus, mas está levando o povo para longe de Deus. Estão adorando aqui, ó. Aquela coluna que você está vendo lá para trás do muro é o templo de Jerusalém. Do lado de fora, no lado norte, é o que Ezequiel viu na sua visão. Construir uma estátua de Aserá, Astarote, uma deusa feminina da fertilidade, que normalmente era uma estátua nua, para incentivar a prostituição, para incentivar aquilo que eles falavam que era a prosperidade da época. Então, o povo estava do lado de fora, do lado de dentro o templo de Deus, do lado de fora as imagens de escultura. O povo se prostrando a elas, oferecendo sacrifícios, matando crianças, queimando seus próprios filhos no fogo. E Deus começou a usar os seus profetas para dizer: se vocês não mudarem, o juízo vai chegar. Se vocês não mudarem, o juízo vai chegar. E aí chegamos a esse texto de Jeremias. Jeremias 29, 10. Porque assim diz o Senhor: certamente que passados 70 anos na Babilônia,
vos visitarei, e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando-vos a trazer para este lugar. Aqui em Jeremias 29, uma parte do povo já tinha sido levada. Começou uma discussão. Quem foi levado para a Babilônia é porque não presta, é figo podre. Quem ficou é gente boa, Deus é conosco. Quem foi levado está em pecado, quem ficou é gente boa. Aí Jeremias, Deus fala para ele, escreve uma carta, capítulo 29, e manda lá para quem está lá. Quem eu levei para lá para conservar, para proteger, apesar de estar fora da sua terra, longe do seu país, eu vou protegê-los lá. Então não importa a sua geografia, porque se Deus está contigo, não importa se aqui parece favorável e lá parece desfavorável, porque o importante é a presença de Deus na sua vida. Não é a geografia, aquele estado é ruim, aquele país é ruim, aquele lugar é ruim, aquela congregação é ruim, aquela filial é ruim. Não tem filial ruim, não tem lugar ruim, o que tem é Deus na tua vida. É onde Deus mandar, você vai. Se você estiver na presença de Deus, Deus vai estar contigo. Deus fez florescer no deserto. O que aconteceu foi que Ele mandou, aí o que aconteceu foi que quem foi para lá, Deus falou assim, vocês que foram, eu estou preservando, vocês são os frutos bons. Quem ficou é quem eu vou destruir. Às vezes as aparências enganam. Parece que é legal, mas não. E aí o que acontece é que Deus usou esses profetas como vozes no deserto, Jeremias e Abacuque. Deixa eu falar um pouquinho. Aqui eu mostrei para vocês a mensagem de esperança. Apesar dele falar assim, ó, vocês foram destruídos, mas depois de 70 anos eu vou visitar vocês lá, e vou trazer vocês de volta. É uma mensagem de esperança. Não é só uma mensagem de destruição. Deus vai visitar o seu povo. Deus vai agir no momento em que Ele determinou. É no tempo dele, não é no seu. E aí, Deus levantou Jeremias, e agora a gente vai falar do Abacuque. Quem foi Abacuque? O Senhor abraça, aquele que abraça. Ele foi um profeta que também era levita, talvez de família sacerdotal. Ele está dentro da categoria dos profetas menores. Ele profetizou antes da Babilônia chegar e destruir tudo. Aproximadamente entre os anos 608 a 598. Ele atuou no reino de Judá e profetizou no reinado desses homens, Josias, Joacás, Joaquim. Ele é um homem que Deus usou para escrever poucos capítulos, mas deixa eu dar aqui uma informação importante para você. Abacuque, ele escreveu numa época em que ele via a injustiça social, em que ele via o pecado do povo, e ele começou a perguntar, Senhor, como pode? O ímpio está fazendo tudo isso, como pode? A justiça não é feita nessa nação. Será que tem alguma semelhança com os nossos dias? O profeta clamava, Senhor, como é que pode? Como é que pode uma coisa dessa? O Senhor é justo. E ele começou a clamar a Deus, Senhor, qual é o problema? Ele é um dos profetas que a gente chega a dizer que ele é músico, e um dos mais cultos da sua época, porque ele era filósofo, poeta e músico. Ele escreveu 70% do seu livro, é um diálogo, é ele falando com Deus, e Deus respondendo. Ele fala, e Deus responde. Ele fala, e Deus responde. Ele fala, e Deus responde. Como é bom a gente não ter um monólogo com Deus, a gente ter um diálogo. Mas como que Deus fala hoje? Deus fala de várias maneiras. Quando você ora, parece que só você está falando, mas você também precisa ouvir a voz de Deus. E onde você ouve a voz de Deus? Isso aqui se chama o quê? Palavra de Deus. Você quer ouvir a voz de Deus todo dia? Leia a palavra de Deus todo dia. Ora, peça para o Senhor falar com você todo dia, e Ele vai falar com você todo dia.
Não fique esperando uma mensagem só desse microfone, uma palavra profética para a tua vida. Vai na fonte, meu irmão. Vai na fonte, você tem a fonte. Quantos irmãos da África estão chorando, esperando receber uma porção das Escrituras, porque ainda não tem no seu idioma? E quando você vê eles recebendo a Bíblia, é algo de cortar o nosso coração. A alegria que eles têm por receber uma porção das Escrituras Sagradas. Eu não vou nem perguntar quantas Bíblias você tem na sua casa, porque é uma vergonha a gente ter tanta Bíblia e alguém não ter nada. A gente tem tanto e eles não têm nada. E aí, se eu perguntar, às vezes a gente passa dias sem ouvir a voz de Deus. Por quê? Porque não estamos fazendo a nossa parte. Abacuque é esse profeta que nós vamos falar um pouquinho agora. A única vez que a palavra fé aparece no Antigo Testamento é no texto de Abacuque. Se você não sabia, Abraão é o pai da fé, mas em nenhum lugar do Antigo Testamento a palavra fé apareceu, senão aqui. A fé em Abacuque, foi ele quem escreveu: o justo viverá pela fé, porque isso foi a resposta de Deus para ele. Quando ele perguntou: Senhor, como que nós vamos vencer? O inimigo está chegando, vai destruir o teu povo, a injustiça está chegando aqui, o que a gente faz? Deus falou assim para ele: o justo viverá pela fé. O tempo que a gente vive hoje é o tempo de viver pela fé. Fé em quem? No governo? Não. Fé em quem? Naquele que está preso? Não. Fé em quem? Na potência americana? Não. A nossa fé está no Senhor. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Então, Abacuque é o homem que fala da fé. Ele primeiro no capítulo 1, ele fala da fé que é provada, é o teste. A hora que você vê toda essa injustiça acontecendo, você fala: como é que vai ser? Tua fé está sendo testada, meu irmão. No meio dessa prova, tua fé é testada. É agora que você tem que mostrar que você tem fé. É na hora da adversidade, é na hora do deserto que a tua fé é testada. Não é quando as coisas estão bem, é na hora da adversidade. Depois no capítulo 2, ele aprende. Deus diz para ele: o justo vai ter que viver pela fé. O justo vai ter que viver confiando no Senhor. E não é uma confiança teórica, é prática. Fé aqui também é da palavra emuná, que significa fidelidade. Abraão, pai da fé. Como é que a gente sabe que Abraão teve fé? Por causa da sua obediência, ou seja, por causa da sua fidelidade. Ele obedeceu o que Deus pediu para ele. Ele fez o que Deus mandou. Ele fez o que era além do que as pessoas poderiam fazer. Então ele tem uma fé viva. E no capítulo 3 ele fala da fé triunfante. Porque aí ele canta um hino, no capítulo 3. É quando ele escreve um hino, e ele diz assim: ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, não haja vacas nos currais, todavia, ainda que tudo isso aconteça, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Então aqui ele está falando da fé que triunfa, da fé que vai vencer a adversidade, ainda que tudo pareça estar destruído, ele vai vencer. Então, a gente resume aqui que ele era um músico, porque olha como ele escreve o seu capítulo 3 no versículo 19, para o diretor do coro, em meus instrumentos de corda. Em que? Nos meus instrumentos de corda. Ele está compondo uma música, e está enviando para o diretor do coro. Aí o que acontece é que dentro dos seus capítulos, ele começou a perguntar: Senhor, como que o Senhor vai usar um povo ruim desse para corrigir o seu povo? Não pode, Senhor. Usa uma pessoa boazinha, usa alguém melhor.
Aí Deus falou: não, eu vou usar os caldeus, eu vou usar a Babilônia. Só que aí ele disse assim: só que tem uma coisa, eu vou usar a Babilônia para corrigir, só que se a Babilônia sair da linha, ele falou 5 ais. Eu vou usar eles para corrigir meu povo, mas se sair da linha, ai, 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 ai e ai. Ou seja, Deus usa, mas a pessoa precisa tomar cuidado, não passa da linha. Deus está usando para corrigir, mas não passa da linha, não passa do limite que Deus estabeleceu. Então a Babilônia passou do limite. Aqui é a oração, vamos ler aqui esse texto. Olhem entre as nações e vejam, e fiquem maravilhados e admirados, porque no tempo de vocês eu realizo obra tal, que vocês não acreditarão se alguém lhes contar. Pois eis que trago os caldeus, os babilônicos, nação cruel e impetuosa, que marcham pela largura da terra, para apoderar-se das moradas que não são suas. Deus está falando, eis que eu trago, Deus está trazendo. Deus avisou o profeta. Aí olha só, no versículo 12 ele diz assim: não és tu desde a eternidade, ó Senhor meu Deus? Ó meu santo, não morreremos. Ó Senhor, puseste aquele povo para executar juízo, tu, ó rocha, o estabeleceste para servir de disciplina. Deus vai usar a Babilônia para aplicar o chicote e a correção no seu povo. Vou dizer uma coisa para vocês, Deus avisou muitas e muitas vezes, e o povo não obedeceu. Deus mandou 1 profeta, 2 profetas, 3 profetas, mataram os profetas. O Manassés, aquele cara gente boa, filho do Ezequias, cerrou o profeta ao meio. O profeta Isaías foi cerrado ao meio. De que jeito? Aqui no abdômen? Não, eu vou ilustrar para você imaginar como que é. Acompanha comigo na sua imaginação. Você coloca 2 pedaços de pau, 2 estacas, o profeta está pendurado de cabeça para baixo, com os pés para cima, em forma de V. O rei manda pegar um serrote e cortar o Isaías assim, ó. Da virilha, serrando o crânio. Esse é um rei, gente boa, de Judá, filho de Ezequias. Aí você imagina, Deus mandou um profeta, o profeta messiânico, o profeta Isaías, que você tem na tua Bíblia, que escreveu 66 capítulos, o profeta que mais falou de Jesus Cristo. Esse profeta foi morto na mão de um rei ímpio, que era um rei do povo de Deus. Deus mandou muitos profetas, mas eles não ouviram a mensagem de Deus. Aí Deus falou assim: agora eu vou usar um rei ímpio lá de fora para corrigir o meu povo, porque eu falei 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes. A Bíblia diz que lá no Êxodo, por mais de 10 vezes Deus falou com eles, eles irritaram a Deus, por mais de 10 vezes. Deus é longânimo, é verdade, Ele é, mas um dia o juízo chega. Agora, quando você está lendo o apóstolo Paulo no capítulo 5, ele manda disciplinar um homem na igreja. Apóstolo Paulo, ele diz assim, você vai imaginar como parece que é bonzinho, o apóstolo Paulo é bonzinho. Ele diz assim: esse membro da igreja que está em pecado, que todo mundo sabe que ele está dormindo com a madrasta, ele está cometendo incesto, todo mundo sabe do pecado dele, ele sabe que ele está errado, ninguém faz nada, ninguém corrige, ninguém disciplina. Larga o cara aí, faz tudo de boa, participa de tudo na igreja, ninguém faz nada, larga o cara aí, entregue-o a Satanás, para que o corpo desse cara seja destruído, mas ele seja salvo no dia do juízo. Meu Deus, o apóstolo Paulo é muito duro, mandou entregar o cara na mão do diabo. É o que está escrito, vai lá em 1 Coríntios capítulo 5, entregue-o a Satanás, para que o corpo seja destruído, mas ele seja salvo no dia do juízo. Sabe o que ele está dizendo?
entrega ele na mão do diabo. O diabo vai ser instrumento de justiça e de juízo de Deus. Ele vai aplicar o chicote nesse camarada. O diabo vai bater tanto nele, mas vai arrebentar ele. Quando ele tiver arrebentado, para quem que ele vai lembrar? Ele vai lembrar do Senhor. Ele vai sair correndo, aceitar Jesus de novo, voltar na comunhão, ir para a sala do Una, tomar o nome e vai ser um crente abençoado. Quando foi que o filho pródigo lembrou da casa do pai? Foi quando ele estava cheio de dinheiro, lá na boate. Foi lá que ele lembrou da casa do pai. Não foi lá que ele lembrou da casa do pai. Foi quando ele estava no chiqueiro, quando acabou todo o dinheiro, quando ele tentou arrumar um emprego, quando ele não tinha nada para comer, quando nem comida de porco ele podia comer, nem as bolotas que os porcos comiam ele podia comer, porque a Bíblia diz, ninguém lhe dava nada. Aí ele lembrou, na casa do meu pai há abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei, pai, pequei contra o céu, pequei contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus trabalhadores. É na hora da dificuldade que ele lembrou do pai. Tem hora que está tudo bem, o cara está indo de boa, Deus está falando e está ignorando, Deus está falando e está ignorando, mas vai chegar o dia do chicote. Hoje não é culto da vitória, hoje é culto do chicote. Vai chegar o dia do chicote. Mas eu estou brincando, mas é sério, não é brincadeira não. Mas o dia que o chicote chegar, eu ainda quero dizer para você, ainda tem esperança. Porque Deus é bom, Deus é pai. E a Bíblia diz assim, que filho há que o pai não corrija, você não é bastardo, porque se Deus não te corrigisse, você não é filho, mas como você é filho, Ele te corrige, porque Ele não quer que você se perca, é isso que Ele está falando. Então, a mensagem de Deus para o povo dele naquela época era essa, Abacuque 3:2, Senhor, tenho ouvido a tua fama, e me sinto alarmado, aviva a tua obra, Senhor, no decorrer dos anos, no meio dos anos, e no decurso dos anos faze-a conhecida, na tua ira lembra-te da misericórdia. Ele está clamando, Senhor, me ajuda. E aí ele termina com a mensagem de esperança. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda que a colheita da oliveira decepcione, os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco, e nos currais não hajam mais gado, mesmo assim, eu me alegro no Senhor, e exulto no Deus da minha salvação. Abacuque trouxe a mensagem de juízo, mas também trouxe a mensagem de esperança. A sua fé vai ser provada, a sua fé será ensinada, e a fé será triunfante. Aí você olha a lição de número 3, que agora é só uma palhinha, porque semana que vem é a ceia. As primeiras deportações, foram 3. Mas hoje eu vou falar de 2, bem rapidamente, porque a terceira é uma lição exclusiva. A primeira deportação, ou seja, em 606 a Babilônia bateu na porta. Tudo que o profeta Jeremias disse era verdade e aconteceu. Eles bateram na porta, e eles levaram nessa primeira leva, eles levaram Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Para outros mais conhecidos como Sadraque, Mesaque e Abdenego. Foram levados para a Babilônia. Ainda adolescentes, jovens da nobreza, tirados dos seus pais, jovens para servir no palácio, são tirados de suas famílias para debilitar, para causar impacto nas famílias mais ricas e abastadas da nação, para que eles se sujeitassem e não se levantassem contra a Babilônia, uma estratégia de dominação. Eles não foram maltratados, pelo contrário, foram bem tratados, foram transportados. É como se dissesse assim: vamos levar Daniel, Ananias, Misael e Azarias para estudar na melhor universidade dos Estados Unidos da América. Vamos levar eles 3 para Harvard. Por 3 anos vão estudar lá, longe da sua família, longe da sua casa, vão estudar lá. Eles foram levados para a Babilônia e tiveram o melhor tratamento possível, mas já era para tentar, porque seus nomes foram trocados: Daniel para Beltesazar,
Ananias, Misael e Azarias para Sadraque, Mesaque e Abdenego, para trocar sua identidade, trocar a questão dos seus deuses, desvinculá-los da fé ao Deus verdadeiro para vinculá-los à fé da Babilônia. Mas aconteceu essa primeira deportação. Depois, a segunda deportação, como eles se rebelaram depois de 11 anos, vem o rei Nabucodonosor, cerca a cidade, troca o rei, leva Joaquim e o profeta Ezequiel e mais aproximadamente 10.000 pessoas para a Babilônia. A mão de obra especializada, os sacerdotes, ele transporta esse povo para a Babilônia. E aí lá, Ezequiel vai junto aos cativos no rio Quebar, servir de mão de obra especializada. E a terceira, que eu não vou falar hoje, é sobre a destruição do templo em 586. São 3 datas importantes que a gente vai estudar ao longo desse trimestre. Mas olha só, o que está escrito em 2 Crônicas 36, 13 e 14. Rebelou-se também contra o rei Nabucodonosor, o que tinha juramentado por Deus, mas endureceu a sua cerviz e tanto se obstinou o seu coração, que não voltou ao Senhor, Deus de Israel. Também todos os chefes dos sacerdotes e o povo aumentavam mais e mais as transgressões, segundo todas as abominações dos gentios, e contaminaram a casa que o Senhor tinha santificado em Jerusalém. Aqui ele resume a questão espiritual. Versículos 15 e 16. O Senhor Deus de seus pais, começando de madrugada, falou-lhes por intermédio dos seus mensageiros, porque compadecera do seu povo e da sua própria morada. Eles, porém, zombaram dos mensageiros, desprezaram a palavra de Deus e mofavam dos seus profetas, até que subiu a ira do Senhor contra o povo e não houve remédio algum. Ou seja, a ira de Deus se acendeu, Deus avisou, falou, Deus teve misericórdia, mas eles insistiram, então veio a destruição. 36, versículo 21, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, até que a terra agradasse dos sábados, todos os dias da desolação repousou, até que os 70 anos se cumpriram. Aqui ele está fazendo já, indo para o final do cativeiro. Eu vou explicar por quê. Eles ficariam 70 anos longe da sua terra. Assim diz o Senhor: logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Deus prometeu que ia trazer eles para lá, mas depois de 70 anos. Mas por que isso? Porque eles descumpriram também um outro mandamento, da mordomia cristã, da administração dos recursos que Deus entrega na nossa mão. Preste atenção. Levítico 25, 2 a 4. Fala aos filhos de Israel e diz-lhes: quando tiverdes entrado na terra que eu vos dou, então a terra guardará um sábado ao Senhor. 6 anos semearás a tua terra, 6 anos podarás a tua vinha e colherás a sua novidade. Porém ao 7º ano haverá sábado de descanso para a terra. Um sábado ao Senhor, não semearás o teu campo, nem podarás a tua vinha. Um ano inteiro, o famoso ano sabático. O que aconteceria se eles não ouvissem o que Deus mandou? Você vai plantar 6 anos, vai colher 6 anos, no 7º ano você não planta nada, você só desfruta, não planta nada, você vai confiar na providência divina, na provisão divina, você entrega 10% e confia que os 90% vai dar. 6 anos você planta, colhe, faz tudo. No 7º você confia. O que acontece? Eles não ouviram a Deus. Eles foram plantando todos os anos continuamente. Mas está escrito aqui, ó: mas se não me ouvirdes e não fizerdes todos esses mandamentos, o que aconteceria? Levítico 26, 14. Sabe quando foi escrito isso? Quando Moisés estava tirando esse povo, antes de entrar na terra, porque ele disse assim: quando vocês entrarem na terra, ainda, antes de ter a terra, Deus falou como eles tratariam a terra. O que aconteceu? Levítico 26, 33 a 35, e vos espalharei entre as nações, e desembaiarei a espada atrás de vós, e a vossa terra será assolada, e as vossas cidades serão desertas. Então
a terra folgará nos seus sábados, todos os dias da sua assolação, e vós estareis na terra dos vossos inimigos. Então a terra descansará e folgará nos seus sábados, todos os dias da assolação descansará, porque não descansou nos vossos sábados quando habitáveis nela. Deus já estava vendo, Deus já sabia. Vou colocar vocês na terra, vou deixar vocês administrando, mas se não fizer direito, eu tiro vocês daqui, levo vocês para um outro lugar, e no tempo que vocês estiver fora, a terra vai descansar. Porque quando eu coloquei vocês lá, confiei em vocês, vocês foram desobedientes. Deus falou, eu vou tirar vocês de lá. Agora lê o que está escrito em 2 Crônicas 36, 19 a 21. E os que escaparam da espada levou para a Babilônia, e fizeram-se servo deles e dos filhos, de seus filhos, até o tempo do reino da Pérsia, o Irã, para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, até que a terra se agradasse dos seus sábados, todos os dias da desolação repousou, até que os 70 anos se cumpriram. Se vocês não fizerem, eu vou fazer a força. Traduzindo, foi isso que Deus disse. Primeiro motivo, desobediência aos mandamentos de Deus. Descumpriram a vontade divina. Segundo, a idolatria. Esses eram os motivos do cativeiro. Agora vamos fazer uma conta rápida aqui, ó. Vamos entender uma coisa. Regrinha de 3, matemática. 1, a cada 7 anos você tem que descansar 1. Para você, eu quero saber o que é X, aqui na brincadeira. Quanto equivale, quanto foi a dívida deles, para saber o quanto que eles estão devendo. Eles ficaram 70 anos fora. Aí você tem que fazer o xizinho. O que vai acontecer? 70 vezes 7 dividido por 1, 490. Vou traduzir para você o que eu quero dizer. 70 vezes 7. Eles ficaram devendo 70 vezes 7. 490 anos passaram-se, eles descumpriram o mandamento de Deus. Significa dizer que Deus deixou eles, descumpriu o primeiro período de 7 anos, descumpriu o segundo, descumpriu a terceira campanha, a quarta campanha, descumpriram 70 campanhas da vitória. Só para vocês entenderem. Eles falharam em 70 campanhas. Eles ficaram devendo, desobedeceram a Deus, não foi uma vez, eles desobedeceram 70 vezes. Desde que Deus falou com Abraão, o povo entrou na terra, veio a monarquia, os reinos divididos, que eles já estavam na terra. Eu não vou entrar nisso aqui. Passaram-se os juízes, todos os juízes, passaram-se o período dos reis, 40 anos com Saul, 40 anos com Davi, 40 anos com Salomão, mais um monte de anos, reino do norte e reino do sul, muito tempo se passou, e eles só desobedecendo, 70 vezes desobedecendo. E aí, leia comigo essa frase aqui, ó. Vamos lá, 1, 2, 3. 70 vezes 7. Para sobre Israel. Contudo, sabe por quê? Porque Deus é justo. Deus não vai falar, vou quebrar teu galho, tá? Vou descontar aqui, vou fazer de conta que eu não vi. Se Deus não poupou a seu próprio filho, como não nos dará também com ele todas as coisas? Jesus morreu para pagar uma dívida. Agora leia comigo esse versículo, Gálatas 6:7. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Deus cobra tudo. É bom e é ruim. Mas é bom saber que Deus é fiel. Porque tudo que você plantar de bom, você vai colher. Mas tudo que você plantar de mal também, você vai colher.
Mas a conclusão que eu posso dizer para você é a seguinte: não vai terminar assim, ó. Isso aqui é uma fase. Não vai terminar com tudo destruído. O juízo chega. Mas a questão é que Deus estava dizendo para eles: esqueça a religiosidade sem relacionamento. Nós temos o templo. O templo é o nosso amuleto. Nós vamos na igreja, nós congregamos. Eu não perco o culto da vitória, aleluia. Se for só por religiosidade, e você viver a semana inteira longe de Deus, e vir aqui na segunda só para pegar a vitória, e o resto da semana você não sabe nem quem Deus é, você nem lembra que Deus existe o resto da semana, esquece, tem bênção não. A disciplina divina não é abandono. Outra frase importante: quando Deus disciplina, não é que Ele te abandonou, é que Ele é um Pai zeloso. A disciplina é para purificar, é para trazer você para onde Deus quer. E eu vou terminar concluindo para você o seguinte: eu ia mostrar esse vídeo aqui, tem um vídeo na sequência, mas tem um problema. Ele é da National Geographic, eu não posso mostrar. Ok? Então quem quiser ver, aponta para o QR Code, vai baixar esse videozinho, está lá no Google Drive, você vai conseguir baixar, aponta para esse QR Code, e eu vou explicar o que tem nesse vídeo, bem rápido. Esse videozinho, sobre a Bíblia hebraica, ele fala o seguinte: no período anterior ao cativeiro, ao juízo divino, ao trazer os babilônicos, quando os arqueólogos escavam as construções, as casas judias daquele período, há milhares de estatuetas de deuses da fertilidade, Azerá, Astarote, Baal, um monte, milhares de estatuetas. O povo não era um povo fiel a Deus, era um povo que alternava a sua fidelidade. Ora servia, ora não servia, estavam longe de Deus, adorando Baal, adorando outras divindades. Porém, depois dos 70 anos do cativeiro, que Deus aplicou o juízo e a correção, quando eles voltam para a terra, quando o rei Ciro assina o decreto e manda eles de volta, você pega o período posterior, não se encontra na arqueologia nem uma estatueta, não tem nada. Sabe o que isso me diz? Que a correção divina, Deus sabe aplicar a correção. Foi lá no cativeiro que eles organizaram as sinagogas, foi lá, longe do templo, não tem mais templo, como que a gente adora a Deus? Agora você tem que dobrar teu joelho, você tem que ler a palavra, você tem que buscar o Senhor, vocês têm que ser unidos, vocês têm que habitar em comunidade, vocês têm que frequentar as reuniões, vocês têm que ser assíduos, todos os sábados juntos, vocês precisam preservar os seus costumes, vocês precisam se separar do mundo, vocês precisam ter uma vida santa, vocês precisam se purificar. Foi aí que Deus restaurou o seu povo. Então a idolatria acabou, não tem mais idolatria. E eu vou terminar então, como eu não posso mostrar esse vídeo, é um bem curtinho, da geografia da Bíblia. Você sabia que a fé de Israel foi moldada não apenas por montes e vales, mas por impérios inteiros? Entre o Tigre e o Eufrates, entre o deserto e o Nilo, a geografia se tornou palco da fidelidade de Deus. O norte caiu sob a espada da Assíria. O sul foi humilhado diante da Babilônia. Cidades queimadas, muros em cinzas. Mas quando parecia o fim, Deus moveu o coração de um rei pagão, Ciro, da Pérsia, e o exílio terminou. Mesmo no exílio, a voz profética não se calou. Jeremias chorou nas ruínas. Ezequiel viu a glória no meio do cativeiro. Daniel orou diante de reis estrangeiros, e Ageu e Zacarias reacenderam o altar da esperança. O juízo foi severo, mas a promessa permaneceu. Do exílio à esperança,
O Deus da Bíblia é o Senhor da história. Ele muda cenários, mas não muda promessas. O mesmo Deus que restaurou Sião continua restaurando vidas. Quer conhecer mais sobre geografia bíblica? Siga o canal Geografia da Bíblia e viva essa jornada. Glória a Deus, Ele continua restaurando vidas, e eu vou só terminar com um aviso. Dia 29, nós teremos uma aula especial no Seminário Teológico, aula de inaugural, para convidar todos que queiram conhecer o seminário numa quinta-feira, ali no auditório. Para você que queira conhecer o seminário, estamos iniciando um novo ano letivo. As aulas oficialmente começam na primeira quinta-feira de fevereiro. Aqui é só um aquecimento. Dia 29 é um aquecimento para começar o seminário teológico da nossa igreja. Que Deus em Cristo vos abençoe, que essa mensagem nos faça refletir, a guardar no nosso coração, a ser mais fiel ao Senhor, não correr do juízo, né? Ser fiel, porque não tem juízo para quem filho obediente, amém? Mas se você está um pouquinho desobediente, o chicote de Jeová te pega, mas você vai ser abençoado do mesmo jeito, porque você vai se converter em nome de Jesus. Deus abençoe.